Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, você que está aí no nosso canal Anunciando o Reino de Deus aos Povos. Eu me chamo o irmão Paulo Cruz. O nosso tema de hoje, deixando tudo para seguir o chamado. Antes de tudo, vamos ler um texto da Palavra de Deus que se contém em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27, diz assim: Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Jesus, no seu ministério, quando começa o seu ministério, ele começa a chamar pessoas para ser seus discípulos. E Jesus escolhe 12 discípulos para estar com ele. E Jesus ensina esses discípulos a fazer a vontade de Deus. Ensina esses discípulos a anunciar o Evangelho. Ele derrama poder e autoridade sobre esses discípulos para que eles possam ir e possa dar frutos, possa anunciar o reino de Deus a todas as pessoas daquela época. E nessa passagem, Jesus encontra Levi. Ele estava lá no seu trabalho, na recebedoria. Ele estava sentado, ele cuidava dos barcos. E Jesus chega a ele e chama, e diz: Segue-me. E ele se levanta, e a Bíblia diz que ele deixa tudo e segue a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre chamado. Chamado, nós somos por Deus. E Deus nos chama. E nós precisamos atender o chamado de Deus, obedecer. Levi não esperou nada mais. Jesus disse só: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A primeira coisa que eu quero vos falar: seguir a Cristo é uma escolha radical. Porque seguir a Cristo não é um passeio, seguir a Cristo não é um momento. Seguir a Cristo, você vai estar renunciando a sua vontade, o seu querer, vai estar fazendo a vontade de Deus, vai estar fazendo o querer de Deus. Então é uma escolha radical, entregar, doar-se à obra de Deus, a seguir o chamado de Cristo. Segundo ponto, para obedecer o chamado de Cristo, precisamos ter convicção. Mateus capítulo 8 e versículo 19 diz assim: Mateus 8 e 19. E aproximando-se dele um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para seguir a Jesus, precisamos ter convicção do que estamos fazendo. Seguir a Jesus não é só ir atrás dele, não. Seguir a Jesus é você ser discípulo fiel, ser discípulo verdadeiro e obedecer a voz dele e fazer a vontade de Deus. Ser discípulo vai custar o teu tempo, vai custar o teu esforço, mas vai valer a pena seguir a Jesus. Mais um ponto: Cristo nos chama para viver na dependência dele. Jesus chama os seus discípulos e convoca. Mateus capítulo 10, dá poder e autoridade a eles e diz: vocês vão, não leve bolsa, não leve alforje, nem sandália, nem ouro, nem prata, porque o trabalhador é digno do seu salário.
Eles foram na dependência de Deus. Eles não levaram nenhum recurso deles, não levaram nada que eles pudessem comprar, pudesse se alimentar. Eles foram na dependência de Deus. Seguir a Jesus é viver na dependência, não é viver na sua vontade, mas é viver na vontade dele. Penúltimo ponto, seguir. Quem segue a Cristo não pode olhar para trás. Quem segue a Jesus não pode olhar para as coisas que deixou lá atrás. Em Lucas capítulo 9, nós vemos lá no versículo 61, um homem que chega até a Jesus e diz: Senhor, deixa eu visitar a minha família. E Jesus disse: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você escolheu seguir o chamado de Deus, você não pode lembrar daquilo que deixou, daquilo que abandonou, do emprego que saiu. Você tem que avançar e olhar para o alvo e para as coisas que Deus vai enviar. Você não pode retroceder. A melhor escolha é seguir a Jesus, porque Ele não nos frustra, Ele não nos abandona, Ele vai estar conosco todos os momentos. Que Deus te abençoe. Siga a Jesus, siga o alvo e viva o chamado e a vocação que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe.